aqui. Bem, vamos começar com o nosso verso. Já são 9h10. Graças a Deus, estou no mesmo fuso do Brasil. Eu não preciso ficar fazendo contas na minha cabeça. Dessa vez eu escolhi o verso, ou ele me escolheu, de Cecília Meirelles, que eu acho que fala aí um pouco do tempo, né? No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. No canteiro, uma violeta. E sobre ela, o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. No final, a gente vai ler esse versinho de novo. E eu vou repetir para a gente 2 vezes, mas por hora vamos ficar com ele assim. E aí, para quem está chegando aqui também pela primeira vez, eu vou me apresentar e depois eu vou pedir que vocês se apresentem. É, Eu sou de Recife, Pernambuco, sou cientista ambiental. Eu, no momento, estou nesse processo de volta para o Brasil, né? Então, passei 2 anos morando na Inglaterra e junto com meu esposo, junto com meu cachorro. Vocês, alguns quem chegou aqui antes, as pessoas que chegaram aqui antes, já escutaram meu cachorro dando latidinho aí para dizer um oi. E, e aí, minha trajetória profissional, ela passou ali, né, pelas formações em ciências ambientais, mestrado em gestão de áreas protegidas, e fui me envolvendo muito com a temática territorial. E nesse processo chegou também as formações em facilitação de processos organizacionais e humanos, né? Então, eu fui me formando uma pessoa, uma líder facilitadora, né? Que nada mais seria do que essa pessoa que tem as ferramentas e se desenvolve para conseguir facilitar diversos ambientes, né? Conseguir facilitar esses espaços de forma geral. Bom dia, Clarice. E E fui focando também, caminhando para trabalhar muito com essa parte de governança equitativa, né? Essa tomada de decisão mais participativa, equitativa, e uma gestão, de fato, né? Mais participativa, né? E também com a chegada, né, que aconteceu com essa facilitação, essa habilidade que eu fui desenvolvendo de facilitação, comecei a fazer programas meus e a participar de programas de desenvolvimento de lideranças. Então, às vezes eu faço em parceria, como eu falei, consultoria, às vezes eu faço em parceria com, agora eu estou com Clarice, que chegou aqui, né, no desenvolvimento de uma comunidade da Mangue Labzinha, nosso fruto aí que nasceu. E também faço programas, muitas vezes, que eu mesma ofereço ou minha mentoria. E aí, na Enraize, né, a gente tem esse foco em semear clareza, né, conduzindo as organizações, coletivos, projetos profissionais para uma atuação mais assertiva, colaborativa e sustentável. E ela parte de 3 pilares principais, né, tudo é muito conectado e olhado a partir desse olhar pela natureza também de como acontecem. E aí surgiu o método Raízes, né? E onde a gente tem o primeiro pilar, que é sempre diagnosticar e podar. Então, eu estou falando desse método porque vocês vão ver hoje também as etapas que eu vou mostrar aqui pelo que a gente vai passar hoje. Depois a gente vai nutrir e desenvolver. E depois a gente vai sustentar e buscar colaboração. Afinal, a sustentação, ela não é individual, né? Ela é coletiva. E aí eu queria saber de vocês que estão chegando aqui. Eu queria que vocês falassem aí um pouco sobre. É uma apresentação mais curtinha, então eu queria que a gente fizesse diferente. É, Como vocês vão ter um momento de se apresentar também, depois sozinhos nas salas, acho que a gente pode aproveitar para trazer uma coisa mais lúdica agora também. Então, eu queria um nome, a cidade de onde vocês estão falando e de onde vocês são, se quiserem, então, se for diferente. E qual espécie da flora representa você hoje, né? Qual espécie de planta representa você hoje? Pode ser uma flor, uma árvore, um matinho, né? Porque às vezes a gente tá meio, eita, tá parecendo aquele capinzinho ali. Hoje a energia não tá tão boa. Hoje não, hoje eu tô tranquila e tal, tranquila. E tô me sentindo diferente. Vocês podem, quem não tiver acesso ao microfone, né? Como o Jetski comentou, pode colocar no chat. E quem puder falar, pode falar.
Então, alguém quer ser a primeira pessoa ou eu vou chamando? Alguém tá sentindo aí? Eu vou chamando então vocês. Todo mundo tá com a carinha assim. Eu tô vendo aqui, só na tela. Vou chamar na ordem que tá aparecendo pra mim, tá? Mari, conta aí pra gente. Eu tava tentando pensar numa planta, né? Mas assim, a primeira coisa. Bom, sou a Mariane, eu falo de Araras, interior de São Paulo. Eu não sei se é porque tem um girassol na imagem, mas foi a primeira flor que me veio. E eu acho que faz sentido, porque choveu muito aqui os últimos dias, então foram muitos dias nublados, que eu não estava vendo o sol. E aí hoje eu acordei bem cedinho e vi o sol nascer enquanto eu caminhava no parque aqui perto de casa. Então acho que um girassol faz sentido. Hoje eu estou buscando o sol. Ai, boa, boa, gostei da referência. Christian, Bom dia. Eu estou bastante aqui arropado porque eu estou morando em Chile, no sul de Chile. Então está frio já acabou o verão, já está frio. Eu sou uma pessoa que morou em Brasil muitos anos. Meu filho mora lá, por isso essa conexão com o Brasil. Eu trabalho em Brasil em educação ambiental climática, no Foro Brasileiro de Mudança Climática, entre outras instituições. Com que me represento? Eu, desde muito cedo, há 40 anos, mais ou menos, comecei um trabalho com vegetação, especificamente com uma espécie que para mim é muito especial, que tem de nome keule. El keule é uma espécie muito pouco conhecida porque ele é uma espécie endêmica de la cidade onde eu moro. É muito pequeno o espaço onde ele se desarrolla, por lo tanto é muito pouco conhecido em outros lugares, mas é uma espécie muito especial porque está muito em peligro de extinção. É uma espécie que es la única especie de toda la familia de esa flora, de esa vegetação. Não tem nenhum parente, nenhuma coisa, só ela. É uma espécie especial que é de Gomortegáceas, esse é o nome especial da família. E ela tem um fruto que é muito especial porque la cáscara dela é muito embriagante, é como vinho. Deixa as pessoas muito enlouquecidas e comem com a cáscara, por lo tanto, uma espécie muito especial. E eu gosto muito dela, por isso, e é protegido e é tentado conservar a ela há muito tempo. Assim que por isso, para mim, é especial essa, essa flor, esse árvore. legal, Christian. Obrigada. Interessante, essa eu não conhecia. Clarice. Oi, gente, eu sou Clarice, sou de Recife, mas hoje em dia eu moro em Cape Town, na África do Sul. Então, para mim já é de tarde, para mim já são 2 da tarde. Essa pergunta é muito difícil, vocês foram muito profundos na resposta, mas eu não sei responder. Eu acho que eu tô. Eu vou dizer como é que eu tô e vocês me ajudam a pensar em qual seria esse item da flora. Eu não sei nem nomes. É, Hoje eu tô equilibrada. Acordei bem, com energia cedo, fiz minha corrida longa, 10 quilômetros, feliz, um dia bonito. Tomei meu café da manhã, passei roupa, estou aqui agora. Então tô plena. Tenho programação para depois, com meus amigos, então tô tranquila, equilibrada. O que é que seria um item equilibrado? Tá na paz, né? Ai, me veio lavanda, É, né? Mas não sei, porque lavanda dá pode aquela ser. calminha, né? Dá aquele equilíbrio. Não Boa, é sei uma se boa alguém... É. associação. Gostei. Eu tô Gostou, hein? lavanda. Então você tá lavanda. Fechou. Jet ski. Se quiser falar ou escrever no chatzinho, te lendo. Jet ski de São Lourenço, Minas Gerais.
Hoje estou numa vibe orquídea, de pegar nutrientes de uma árvore para ter energia. Eita, arrasou, hein? Gostei desse outro olhar da orquídea, que a gente olha para a orquídea, né? Ai, não, tá ali plena, não. Precisa de um nutrientezinho para poder botar aquela flor bonita. Seja muito bem-vindo, pessoal. Lívia, eu acho que saiu, não foi? Foi. Acho que ela saiu. E, bem, vamos lá. É, Então, o que é, né? Esse workshop de sustentação, hoje eu falei um pouco para vocês. E ele tem esses dois objetivos, né? Do que a gente está fazendo aqui agora. Ele tem de conectar profissionais em torno dessa mesa, para a gente ter essa fartura, conversar e tudo. E trazer esse conhecimento em formato acessível para o desenvolvimento de lideranças através da raiz. Só um minutinho, gente. Passou um cavalo aqui na rua. E o bichinho foi treinado para para pastorear, então, daquele jeito. É, E a gente vai falar hoje de gestão de tempo, né? Então, eu quis comentar, né, trazer essa imagem da planta, dessa flora também, nesse lugar de entender como é que a gente vai chegando, o que é que pode representar a gente ali e o que é que isso diz também do nosso tempo, né? Então, é muito interessante ver essa diversidade de plantas que cada um de vocês trazem, os motivos também, né, do que cada um traz, assim. E, falando, acho que hoje, o que me representaria. Acho que toda vez que eu tô no workshop de sustentação, eu fico meio árvore, assim, né? Então, é meio que esse lugar que eu quero trazer uma sombra, né? E aí eu gosto muito do cajueiro, que ele traz uma sombrinha, traz o cajuzinho, frutinha, uma castanha, um negocinho. E aí, como eu tô nesse lugar agora de estar conversando com vocês, estar fazendo, acho que me vem mais essa árvore no momento, né? Espero que todo mundo sinta uma sombrinha aí. Quem estiver precisando de sol, Mari falou aí o girassol, aí tu dá uma saidinha debaixo do cajueiro para ir buscar. E o que te vem é eu escutar esse título, né? E aí, vocês respondendo no formulário, vieram algumas coisas. Veio esse quero melhorar o gerenciamento do meu tempo. Chegou também desejo de ferramentas para que eu possa organizar um mapa mental. Chegou gestão de tempo, é meu grande calcanhar de Aquiles, né? E eu acho que de todos nós sempre. E também chegou de estou ansiosa para ver como outras mulheres têm lidado com isso de forma profissional e fluida ao mesmo tempo. Também foi super interessante, né? E o objetivo de hoje a gente vai passar por uma visão geral sobre como gerir melhor o nosso tempo, tá? Depois a gente vai passar por um ser em comunidade, esse entrega de presentes, onde nada mais vai ser do que vocês entregarem presentes um para o outro, uma para outra pessoa. E depois o partilhar e o sustentar, que a gente vai fazer aqui todo mundo junto. E a gente começa só falando de gestão de tempo com essa frase, né? Gestão de tempo não é sobre fazer mais coisas em menos tempo. É sobre fazer as coisas certas. Isso é super importante que a gente busque internalizar, né? Porque às vezes quando a gente fala em gestão de tempo, todo mundo já pensa, ai, não, como é que eu vou conseguir gerir meu tempo para fazer mais e mais e mais coisas, né? Quem nunca? Mas na verdade não é. A gente tem que buscar fazer as coisas certas e dando tempo, e essas coisas certas não estão só conectadas à parte profissional, que a gente vai falar aqui. Ela está conectada a uma série de questões. Por quê? Quando a gente pensa no tempo, dá uma loucura na cabeça que chega a trava. Se a gente pensar exatamente nas horas, no sentido do que está definido para a gente hoje, né? O que a gente tem de definição de horas, que são essas 24 horas, né? No dia. A gente tem 8 horas aí dormindo, que é o correto, que eu sei que muitos de nós também não conseguimos alcançar, mas é o correto, pelo menos 8 horas dormindo. E tem alguns estudos que, para mulheres, seriam até 10 horas dormindo também, para conseguir recuperar. E 8 horas trabalhando, né? Nessa visão geral, que também essa visão ela não é cristalizada e não deve ser, porque se 8 horas
trabalhando veio de um contexto, né, industrial, organizacional depois, então institucional, mas em muitos países também, locais, essa não é a quantidade de horas de trabalho que existe. Às vezes existe menos horas de trabalho, não são 40 ou 44 horas por semana, são 35 horas por semana. Então, claro que isso pode variar, mas trazendo aqui esse contexto mais amplo que a maioria da população brasileira segue, né? E aí 16 horas já se foram. E aí a gente tem 3 horas para comer, teoricamente, aí 1 hora por refeição, café da manhã, almoço, jantar, para essas alimentações, sem contar a preparação, porque às vezes a preparação demora muito mais para a gente preparar, né? 19 horas já se foram, sem contar a preparação, né? Já tem um pendente aí. Aí 5 horas ficam, vamos ver que legal. Só 5, 5 horas passa voando. Mas a gente não tem esses 5 horas para gente livres, porque a gente tem deslocamentos. Será que a gente, para trabalhar em um canto, precisa se deslocar? A gente tem tarefas de casa, a gente tem necessidade com os filhos, a gente tem tempo de qualidade com a gente e com quem ama. Então, eu botei de propósito esse último, que é o que geralmente acontece, né? A gente faz todas as coisas e o que sobra, que vamos dizer, às vezes são 2 horinhas, a gente é o tempo de qualidade com a gente, com quem a gente ama. A gente cansado, cansada, cansada, vai o quê? Ver televisão. Vai mexer no Instagram e passa 1 hora lá assim, ó só vendo coisa que deixa a gente mais ansioso também. Então, tem uma série de coisas que vai mexendo. E a gente fica, opa, e agora? O que é que eu faço com isso, né? E não é uma solução mágica que eu vou trazer aqui. O que eu vou trazer como tema do workshop é sobre a gente conversar. Então, o que eu vou trazer aqui é uma base para a nossa conversa, que vai ser para mim o mais importante, que é vocês na salinha ali juntos, conversando. E aí a gente vai passar por esses 4 pilares, digamos assim, né? A gente pegou aqueles 3 pilares do método Raízes e destrinchou ele em 4. A gente vai ter uma poda, a gente fala de poda, a gente vai precisar ter uma rotina, né? Um tempo que seja, um momento que seja prazeroso e funcional. Não adianta a gente colocar, eu vou assim mesmo, vou de todo jeito, porque fica acumulando várias coisas também dentro da gente. Quando a gente vai nesse lugar da gestão do tempo, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer, às vezes a gente precisa realmente, mas sem esse cuidado também com a gente mesmo, né? Sem se acolher. Sustentar é a chave, né, pela sustentação, e você não está sozinha, sozinho, sozinho. Então, tipo, como é que eu tô olhando ali para mim? E aí, essa hora de podar, que ela é muito importante, e é a mais importante que existe, né? Então, o que é que a gente precisa podar com uma planta? Tem a planta lá, vocês acham que na floresta ela tá lá, né? Muita gente acha que vocês não, talvez não. Que na floresta ela tá lá e não precisa de uma poda, né? Mas na verdade toda planta ela precisa de uma poda. O que acontece é que muitas vezes a poda ela não é feita pelo homem, ela é feita por uma formiga, não é pelo homem, pela mulher, pelo ser humano. Ela é feita por uma formiga, ela é feita por outros animais, ela é feita pelo próprio clima, mas ela sempre vai acontecer. E a gente, quanto ser humano, tem que fazer essa poda intencional, porque às vezes acontece de fora também, os eventos que acontecem na nossa vida, que a gente obrigada a fazer essa poda, mas ela tem que ser intencional para que seja com menos sofrimento e que a gente consiga realmente, de fato, navegar melhor ali no nosso dia a dia. Então, aqui eu separei em 3 pontos, né? Primeiro, a necessidade. O que é necessário na minha vida ali, né? Que eu preciso poldar, não no sentido que eu vou poldar a minha família, tá? Mas, assim, o que é necessário ali na minha vida, né? O que é para mim? Será que a minha família o que é que tem no meu dia a dia que é necessário, né? Que eu tenho ali, que eu realmente preciso. Por quê? Muitas vezes a gente coloca como e olhar para isso, o que é esse necessário, porque muitas vezes eu coloco que eu tenho uma necessidade, aquilo é necessário para mim, mas será que é mesmo, né? Uma academia, um exercício físico, ele é super necessário, mas quantas vezes, e eu falo por mim também, viu, gente? Eu não tô aqui como a deusa da gestão do tempo, não, né? Muitas vezes a gente bota isso como por último.
Então, isso é muito. É um sintoma, né? Eu vou botando todas as outras coisas primeiro e vou deixando um exercício físico que vai me trazer um nível hormonal melhor, eu vou conseguir me equilibrar, eu vou ter uma saúde, uma longevidade, né? Eu vou botando por último, né? Isso vai ficando. E o quanto isso afeta em todo o resto, né? Toda a cadeia, é a minha relação com o outro, é a minha relação comigo mesmo, é a minha relação profissional, tudo isso é afetado. Então, como é que funciona essa questão, né? O que é necessário para mim? Ah, as relações são importantes para mim porque eu me nutro do encontro com os amigos, eu me nutro no encontro com minha família, eu me nutro no encontro com outras pessoas, né? Mas eu também posso estar deixando isso de lado, ou às vezes dando muita prioridade para não conseguir dizer não para outras pessoas e estar dizendo não para mim mesma, porque aí eu fico sem tempo para mim, ou eu fico sem tempo para algo que eu realmente precisava fazer, né? Às vezes até no nível profissional, né? A gente diz tanto sim para tudo e para todas as pessoas porque não consegue dizer um não e se prejudica. É uma festa, eu quero muito ir, beleza. Quero ir, quero curtir, quero estar coisa. Mas tem coisas que às vezes a gente não quer ir. E a gente vai, né, para agradar e tal, e às vezes se prejudica depois. Então, o que é dessas necessidades aí que eu tenho no meu dia a dia e eu preciso estar ali? E o que não é necessário, né? De onde vem isso? E aí fazer esse olhar. A semeadura, que é esses cursos, formações, e aqui entra um ponto muito importante que eu observo muito. Quantas pessoas se enchem de 1000 cursos, 1000 formações, sempre achando que nunca estão preparadas, né? Então, isso é um ponto muito importante também, né? O que é que eu estou fazendo ali? Será que esse curso, essa coisa, ela está vinculada a mim, está vinculada ao que eu preciso, né, nesse momento? Ou será que eu estou fazendo isso porque eu entrei no automático também relacionado a isso, né? Relacionado a esse caminhar de querer sempre estar fazendo algo, envolvido algo porque eu tô achando que não estou preparada, ou não estou me sentindo uma pessoa preparada naquele momento, ou estou só acumulando porque eu tenho que ter certificados, certificados nesse mundo que cada vez mais é pedido, né? Sempre foi pedido esses certificados, certificações, e eu preciso mostrar que eu posso, que eu sou uma pessoa, um profissional também, que tem credibilidade. E aí vai para esses lugares também de fazer muitas coisas. Isso também é importante a gente olhar. Não é deixar de fazer, mas é ver o que é que está realmente vinculado com aquilo que eu preciso e com aquilo que eu necessito nesse sentido, até profissional mesmo, falando pessoal. Então, o que é que às vezes eu posso estar envolvido que eu não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida, e o que é que eu não estou envolvido que poderia ter muito mais e me trazer muito mais benefícios, né? Então, esse olhar de polda também é importante. Base, né? A base profissional, ela é fonte dos recursos. Então, a base, e aí eu trago nesse sentido de vamos imaginar essa árvore que está ali, esse solo que ele está sendo, ele tem a nutrição ali em si, né? Esse solo ele precisa de uma sustentação, né? Como é que esse solo ele vai existir sem todo esse processo de sustentação, de nutrição, de nutrientes, de rochas que existem nele? E aí esse profissional ele vem como essas rochas, esses minerais que existem nesse solo que sustentam esse solo, né? Então a gente vive num mundo, é um mundo que tem como sistema, né, o capitalismo. E existe a moeda de troca, que é o dinheiro. Então, a gente precisa do recurso, do dinheiro, de uma casa também, que é um bem físico. Às vezes, a gente precisa de uma bicicleta, um carro, um negócio. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo aqui que está conseguindo me oferecer isso? E é importante a gente poldar, por exemplo, esse lugar e olhar para esse lugar de o que é que eu estou realmente envolvido, que também está me sustentando nisso, né? Porque às vezes a gente acumula muita coisa. E aqui eu falo também que é muito importante, claro, eu sou envolvida em trabalhos voluntários. Mas às vezes a gente fica com tanta coisa, trabalhos voluntários, e aí essa sustentação falta. Aí eu fico mal porque eu não vou ter o dinheiro que eu preciso para me sustentar.
Aí eu fico mal porque eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer, quero colocar no mundo também e que vão me trazer essa sustentação financeira. Então, esse olhar, esse equilíbrio, ele também é importante, porque é o mundo que a gente vive e a gente precisa também do dinheiro, né? Não pode ser tabu a gente falar de dinheiro desse lugar também que é importante e que sustenta a gente para a gente conseguir fazer várias coisas que a gente precisa, né? É importante ter esse equilíbrio, né? E esses trabalhos eu falo aqui porque eu sei que sempre muitos de nós na área de meio ambiente ficam em vários trabalhos voluntários e isso é maravilhoso, tá? Mas é importante você equilibrar também com essa base, né? Eu sempre estou olhando para isso. Como é que eu posso contribuir para esse trabalho voluntário, mas eu posso seguir com o meu profissional aqui e sustentar ele, porque é ele que vai me sustentar e eu vou conseguir também colocar, ter o meu maior potencial aí nesse, colocar para fora, né, no mundo. E o que é importante, e aí esse é o último ponto desse poldar, o que é importante e o que eu estou desviando, né? O que é realmente importante para mim e o que é realmente desvio aqui. Eu acho que isso é o core, assim, o coração dessa polda, né? Quando você olhar, e aí eu costumo indicar um exercício super simples, gente, super simples mesmo, que é você pegar uma folha de papel, eu prefiro papel em branco, tipo, eu pego canção, folha de ofício, aquela folha de rascunho, que atrás tá toda em branco, bota tudo que você está envolvida, que você está envolvido, que você está envolvido, tudo, 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 tudo. Sabe, profissional falando primeiro, fazer essa limpa, esse lugar, essa reorganização. E aí você olha para aquilo, olha para os teus valores, o que é que te move ali, o que é que você deseja colocar no mundo, o que é que você deseja ajustar em você, e vai vendo o que é que faz sentido, o que é que não faz, o que é que você vai fazer por um tempo, o que é que você vai fazer depois. Isso é muito simples. E muita gente fica, ai, não, eu faço isso na minha cabeça, dá tudo certo. Não dá. Porque quando a gente coloca no papel, a gente tem essa visão geral. Então, eu realmente recomendo muito esse exercício para a gente ir fazendo essa limpa também, né? Inclusive, botar sobre as coisas também, de forma geral, que a gente deseja nutrir e não está nutrindo. Mas aí, falando em nutrição, a gente vai entrar um pouco agora em nutrição, né? Que é a nossa rotina, o nosso dia a dia, ele precisa ser prazeroso e funcional. Não dá para a gente não ter um prazer nessa rotina, porque se tornando automático fica mais difícil. Ai, Pamela, eu procrastino muito. Pois é. Se fosse uma rotina mais prazerosa e funcional, eu tenho certeza que você ia procrastinar assim, praticamente zero. O que você ia fazer, e procrastinação é importante, mas eu gosto de falar que, na verdade, o descanso é importante. Você permitir espaços de existir ali são importantes, né? A procrastinação tem tem a definição da procrastinação, mas muitas vezes vai para esse lado negativo. Então, eu gosto de falar de descanso. O descanso ele é extremamente importante. Espaços vazios são extremamente importantes. Um espaço vazio na minha agenda para ficar assim na rede, ó, olhando para cima, sem estar pensando em nada. Extremamente importante. Mas a gente precisa que se torne prazeroso essa rotina. E isso também está nesse prazer, né? Então, rotina, ela vai ser um ritual, né? Rotina vem dessa palavra de ritual, de ritmo, na verdade, né? Então, é importante que você crie seus rituais prazerosos, que dê vontade de acordar e de realizar aquilo, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho a rotina certinha, né? E toda vez que eu me mudo, eu já ajusto na minha cabeça anteriormente, é uma coisa que eu faço. Qual vai ser a rotina quando eu chegar lá? Ou se vai ter alguma mudança na minha rotina drástica, eu mudo. Como é que isso acontece na prática? Tá vivendo, e aí eu vou falar, porque eu sei que a gente vai também pensando junto, vocês vão se inspirando, a gente vai, né, movimentando aí as ideias. Eu estava na Inglaterra, estava com uma rotina X. Vim para cá, eu pensei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora, né? Meu cachorro tem que passear muito mais cedo, ele não pode passear mais tarde, porque o sol queimando. Na Inglaterra eu conseguia passear com ele em qualquer horário, porque é sempre muito frio, independente do verão do que for, sempre vai estar muito frio, nunca vai ter esse problema. E aqui eu precisava cuidar disso. Então, fui fazendo o quê? Eu vou acordar, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que comer, e aí eu tenho que sair com ele. Sendo que tudo isso precisa ser bem casadinho, porque se eu procrastinar muito ali, ele vai estar com a patinha no solo muito quente, ou não vai fazer o cocôzinho dele, as necessidades dele,
E aí isso prejudica toda a rotina dele, porque ele tem esse passeio da manhã que é super necessário. E aí eu fui, não, então eu vou com ele, eu moro aqui, tô morando pertinho de praia, eu vou com ele sempre pra praia. Então, pra tornar prazeroso pra mim, eu fiz o quê? Eu acordo, boto um biquíni, vou, me ajeito, como, já pego ele, já saio com ele, já desço com a toalhinha dele, pra ele tomar um banho de mangueira depois lá embaixo. E vou pra praia com ele, aproveito ali, vou no mar, vou curtindo a areia, vou curtindo tudo naquele tempinho e volto, né? Eu tô com esse privilégio de ter uma praia do lado, mas se eu não tivesse, eu ia procurar o quê? Um parque, que eu me sentisse à vontade também, porque é um prazer, não é, eu tenho que passear com o cachorro e eu vou ficar assim automático, sabe? Isso é pra tudo, né? Então, como é que eu vou construir essa rotina que é prazerosa? Eu tô aqui trabalhando. Porque quem gosta de incenso não coloca um incensinho, coloca um incenso, bota um óleo essencial perto, tá sentindo aquela falta de energia, bota óleo essencial aqui no pulso, cheira, dá energia de novo. Ai, não, vou dar uma levantada, vou dar uma esticada. Antes de aqui com vocês, nos 5 minutinhos que eu tinha antes, que eu geralmente boto 5 minutinhos de maior conexão comigo, para uma meditação rápida, alguma coisa assim, eu fiz aí uma saudação ao sol da yoga e me senti super bem. Então, é uma coisa que demora muito pouco. E às vezes a gente não tem noção de quanto pode caber em 1 minuto. E a gente se prende a, não, vou fazer para depois, não vai dar tempo, ai. E aí a gente vai naquele atropelo. E também um outro ponto é automatizar tudo que puder. Tudo que puder, né? Então, é aquela a coisa na mente, sempre aquela pergunta na mente, como posso fazer isso de uma forma que me ajude no futuro, né? Então, tô fazendo aqui algo, é, sei lá, tenho que fazer algo, uma lista de contato, tenho que fazer levantamento de contatos e tal para algum trabalho que eu estou fazendo. Como é que eu posso fazer esse levantamento de contatos de uma forma que eu tenha tudo isso sistematizado em um local que vai me ajudar no futuro e ajudar a organização? Porque eu vou ter aquilo de forma transparente, todo mundo vai ver, todo mundo vai ter o nome, o que é que eu preciso botar mais? Será que eu preciso botar algumas observações a mais para ter todo mundo na mesma página e para eu lembrar de como é que foi esse ponto de contato e tal? Como é que eu vou automatizar o meu dia, a minha rotina? O que é que eu posso fazer que me ajude nesse processo, né? Que me ajude no futuro. Será que eu automatizando ali o processo, né? Às vezes é coisa besta, tipo, aqui eu voltei a usar, né? Porque lá eu tomava água de torneira, voltei a usar um galão de água, né? Que a gente compra. E aí eu botei, ao invés de estar botando direto o galão na garrafa, que é menor, que não sei o quê, vou ficar. Peguei uma garrafona maior. E aí boto água ali e já boto no outro spot. Isso é para tudo. Como é que na minha rotina, nos projetos que eu estou envolvida, como é que eu vou melhorar isso? Né? Como é que eu vou fazer de uma forma que eu entre, se eu estou envolvida em muitos projetos, que eu entre e mergulhe naquele processo? Me ajuda muito ter no Chrome, no navegador do Google, você ter os perfis. E aí eu sempre gosto de botar um perfil para cada coisa. Entrei ali e mergulhei. Entrei ali, e mergulhei. E aí eu vou mergulhando em projeto projeto para poder conseguir fazer as entregas e fazer as coisas. Então, como é que você vai dividir isso também de uma forma a automatizar para você, que ajude você nesse futuro? E também falar só uma coisa, quando a gente cria esses rituais que eu comentei ali, o que acontece é que eles viram uma cadeia. Então, a gente criou ali um e vai encadeando outros rituais, né? Então, amanhã sei isso, aí depois aqui sentei no computador, o que é que eu vou fazer aqui que já vai vir junto? E a gente vai criando essa cadeia para conseguir fazer que funcione. Horário de almoço, né? Que muita gente trabalha em casa, tem dificuldade de parar para almoçar ou ter esse momento. Horário de lanche, né? Porque aqui a gente não está falando só do profissional, a gente está falando nesse processo como um todo, né? E sustentar é a chave. Então, aqui eu trouxe, né, que fazer menos e fazer. Por quê? Quando a gente planeja muita coisa, a gente planeja 1000 coisas ao mesmo tempo, coisas muito complexas, é fácil que a nossa cabeça trave, é fácil que a gente procrastine, é fácil que a gente não consiga seguir e a gente não faça. Isso vai gerar frustração, isso vai gerar em mim que eu não estou conseguindo fazer nada,
e que eu sou uma péssima pessoa e que eu nunca. Uma decepção, né? Em resumo, é uma decepção de si consigo mesmo. Então, é importante que a gente planeje menos, coloque na agendinha pouca coisa e mergulha naquelas coisas e faz de uma forma com presença, né? Como é que tá o meu nível de presença quando eu estou fazendo aquele trabalho, né? Por exemplo, né? Então, fazer menos e fazer. Sempre ter isso na cabeça. Ah, eu não vou botar 5, que eu vou mexer em 5 projetos num dia só, gente. Não vou fazer isso. A não ser que seja algo extremamente necessário, urgente, que alguma coisa se atropelou ali. Se não, o que eu faço é no máximo 3. Então, no máximo, colocar 3 projetos. Né? Até porque eu tenho projetos maiores e tenho projetos menores. Então, às vezes, eu tenho um projetão. Tipo, agora eu tô com um projetão. E tô com outro que também que outro é menorzinho, que é mais pontual, e tem outro que é pontual, e tem outro que é um projetão. Então, os 2 projetos grandes, eles ficam em dias separados, até porque eles mexem com partes cerebrais minhas separadas, isso é outra coisa. Estou mexendo com algo, estou trabalhando em um projeto, algo que exige minha atenção no nível mais de pesquisa, que eu preciso fazer uma coisa mais bibliográfica, conceitual. Às vezes a pessoa consegue trocar rápido isso e não tem problema de fazer algo que seja assim e algo de resolução rápida, né? De que mexe muito a cabeça de articulação e tal. Para mim, hoje em dia, eu consigo fazer mais rápido? Consigo, mas eu preciso de um corte. Se eu não tiver uma separação de um para o outro, não dá. Por exemplo, de manhã eu vou fazer uma parte desse projetão que exige mais articulação, criação, comunicação, blá, 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 e de tarde eu posso fazer o outro que ele vai me exigir mais concentração. No meu caso, que é à tarde, ela é melhor para mim, para eu me concentrar para projetos que eu preciso realmente mergulhar em um nível mais conceitual, bibliográfico, né, técnico maior. Então, ter esse manejo também é super importante. O que é que funciona para você? Tô falando que funciona para mim, e você tem que ver o que é que funciona para você. Dias diferentes, né? Então, a gente conseguir manejar isso. Saber que isso é um manejo eterno, né? A gente vai sempre modificando. E antes feito do que perfeito. Sempre, né? Muita gente, inclusive eu, muita gente tem essa coisa da perfeição, né? Como é que eu estou fazendo isso? Será que isso tá realmente bom? Ai, será que eu coloco no mundo? Ai, será que eu mostro para a pessoa? E se não tiver bom, antes de você fazer do que ele tá perfeito, antes de estar no mundo tá aberto a feedbacks, a gente trabalhar mais em si também, essa abertura e esse olhar de compreender esses feedbacks quando chegam essas avaliações também, né? Mas a gente colocar no mundo e a gente ter clareza também da nossa capacidade. Porque muitas vezes essa perfeição, ela tá na verdade, e muitas vezes, talvez a maioria, ela tá associada à insegurança. Então, eu quero que seja perfeito porque eu tô com uma insegurança aqui, né? Essa perfeição, ela vem muito disso também. Então, é importante que a gente tenha essa coragem, né, de fazer e colocar e não ficar remoendo ou gastando muito tempo em algo. Por exemplo, tem vezes que eu vou fazer alguma coisa, um workshop, um processo, eu digo, cara, eu tenho esse tempo para pensar, né? E aí, a gente falando de gestão de tempo, é muito isso. Eu tenho esse tempo para pensar, é aqui 1 hora, bora, cérebro. Trabalha, filho. E aí eu vou, mergulho naquilo e faço. O que passou daquilo, passou. Se é algo, e aí eu faço isso também, que é legal, se é algo que, claro, eu sei que vai assentar, podem vir novas ideias, então eu faço isso. Por exemplo, tenho que entregar isso na sexta-feira, estou na segunda-feira. E aí eu só vou ter 2 dias para mexer nesse projeto. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um tempo ali na segunda-feira, trabalhar, produzir, só assim, de botar para fora mesmo, né? Botei para fora, deu tudo certo, tá ali, pronto. Deixa ali descansando. Quando for, qual é outro dia que eu tenho para mexer? Na quarta? Beleza. Na quarta, eu já vou ter outros insights, outros olhares, outras visões. Surgiu ideia ao longo disso sobre esse projeto? Anota no celular. Eu tenho um grupo comigo. No Telegram, eu tenho vários grupos comigo mesmo. Então, eu tenho vários grupos, cada um temático, que eu vou colocando lá as coisas. E a gente vai resgatando isso depois. Até porque é importante não ficar na cabeça, que é outra coisa que puxa muito nossa energia. Se a gente não coloca no papel, se a gente não bota em algum lugar, isso vai ficar na nossa cabeça ruminando
eu vou esquecer, ou para não esquecer, eu vou ter que ficar me lembrando o tempo todo. E isso não faz bem mentalmente falando mesmo, né? O ruminar de forma geral, seja o que for, né? Essa prática da gente ficar buscando lembrar, porque eu não posso esquecer, porque eu não posso esquecer, seja coisas do passado, né? Coisas mais pessoais, sensíveis, sejam também com coisas do dia a dia, ele sempre vai fazer mal e ele afeta também porque afeta nosso nível de estresse. E aí mexe com os hormônios relacionados ao estresse, prejudica também nossa memória a longo prazo, então tem uma série de coisas. O que puder anotar, anota sempre, tá? E ritmo, ele não é linear, ele nunca vai ser engessado. Ele é sobre constância e aceitação dos ciclos. Isso é super, hiper, mega importante. Né? A gente se cobra, a gente acha que a pessoa que consegue gerir vários projetos, tem uma rotina maravilhosa, perfeita, super linear, super linda. Não é assim. A gente precisa fazer a aceitação, esse processo de ciclos. Por exemplo, às vezes no final de semana, e aí falando de uma coisa que eu sempre vou falar de uma coisa que sempre eu fico pensando assim, nossa, como é que eu manejo isso? E eu acho que eu fico me cobrando mais sobre isso. No final de semana, eu gosto de acordar mais tarde, né? Tirando quando eu tenho um compromisso. Tipo, agora eu tô aqui com vocês no sábado, no outro sábado eu vou ter um outro curso, uma formação. Desculpa pelas motos que passam aqui, tá, gente? Mas, enfim, não dá para controlar. E aí, no próximo sábado, eu vou ter outra formação. Também vou acordar ali um pouquinho mais cedo. Mas, em geral, eu gosto de acordar mais tranquila, relaxada. E aí, isso dá um lugar para o cérebro também poder relaxar. Poder pensar de tá tudo bem, né? Eu não sou uma máquina. Porque senão ele não vai para esse lugar do relaxamento. E se eu tô seguindo a minha rotina todos os dias a mesma coisa, dependendo da pessoa, para mim funciona assim. Eu fico aquela coisa, todo dia trabalho, todo dia trabalho, todo dia se eu começo assim, é trabalho. Então, às vezes, eu prefiro, por exemplo, até com o meu cachorro, ele faz as necessidades dele em casa também, então eu fico mais tranquila com isso, porque tem cachorrinho que não faz, né? Quando chega o final de semana, eu gosto de acordar mais tarde e pegar o final de tarde para dar um passeio grande com ele. Aí vou, tomo um açaí, a gente passa. Ele fala com os cachorros, fala com o povo, fala com tudo. Passa mais tempo e fica tudo relaxado. Então é importante a gente ter essas quebras também. E um outro ponto que eu queria falar aqui, também nesse lugar, é que você já deve ter sentido que quando a gente trabalha muito em um dia, um trabalho assim, nossa, sei lá, fiquei até de noite, me puxei muito, fui além, né? No outro dia a gente tá assim, ó, a gente não consegue nem pensar direito, a gente tá meio tipo, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, você tá cansado daquilo. Você tá sentindo que o seu corpo realmente ele não tá correspondendo com o que você precisa fazer. Você não consegue pensar muita coisa, né? Principalmente se foi um trabalho que exigiu muito do intelecto no dia anterior. Então, isso é um ponto, né? Isso é uma constante também, enfim, tem alguns livros também que falam sobre isso, que é quando eu puxo demais, no outro dia o cérebro ele vai ser menor, ele precisa economizar uma energia aqui, porque precisa recuperar de lá, cara. O cérebro ele não é infinito, né? A energia nossa, o ATP, né? Todo esse processo de energia biológica, ele é finito por dia. No outro dia ele recompõe, a gente dorme, ele recompõe. Então, tem uma série de processos assim que a gente precisa. Tomada de decisão na gente é também por dia. No outro dia recompõe. Mas às vezes a gente puxa demais, no outro dia demora para recompor. Por que acontece o burnout? Porque a gente fica puxando, 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 puxando. E aí o corpo agora vai precisar de um ano para poder se recompor, né? Em um tratamento. Então, é esse processo que também acontece de um dia para o outro. Então, o mais importante é o quê? Eu tenho uma constância. Se eu consigo, no dia, trabalhar uma quantidade saudável para mim, e no outro dia a mesma quantidade saudável, e no outro dia a mesma quantidade saudável, isso vai ser muito melhor do que eu puxar muito no dia, e no outro dia eu estar ali com baixa energia, afetando a questão do meu cérebro, do estresse, hormônios de estresse e tudo isso. Então, isso também é um ponto de que esse olhar do ritmo, ele é importante. Mas não se cobrar, né? Acontece. Acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós, com todas as pessoas. E é sobre constância e aceitação desses ciclos também, né? Agora, minha volta da Inglaterra foi um processo.
Foi um processo de mudança, foi um processo de entendimento, a gente entender em que contexto, em que ciclo a gente está, é importante. Afinal, ninguém é máquina. A gente pode sentir que é, mas a gente nunca vai ser, e o corpo vai sempre lembrar isso pra gente, né? E, por fim, nesse ponto que eu queria trazer aqui pra gente, e que eu acho que é um dos mais importantes, é que a gente não está sozinha. A gente não está sozinha, a gente não está sozinho, né? É importante a gente pedir ajuda. Quando a gente pede ajuda para o outro, quando a gente mostra, ó, isso eu não estou conseguindo sustentar, a gente consegue fazer ajustes, a gente consegue um apoio ali naquele momento, né? Se você é uma pessoa que tem filhos, né? Vem muitas meninas, eu acho, não sei hoje se alguém tem filho aqui, mas geralmente vem Taiane, né? Vem as meninas que têm filho. E e é um processo, né, que você precisa também de ajuda, uma rede de apoio naquele momento. Então, e aí, quem é que tá aí que pode me ajudar, né? Isso não é uma fraqueza. Existe muito essa coisa na sociedade, relacionado muito a filhos, mas não só, que eu preciso fazer tudo sozinho, eu preciso, minha família, meu núcleo familiar, ele precisa se sustentar sozinho em nós mesmos. Essa é a maior falácia, né? Essa é a maior mentira da história, porque a gente se sobrecarrega, o núcleo se sobrecarrega, começa a ter questões ali dentro do próprio núcleo familiar. Então, é importante que a gente viva, porque a gente é um ser social que vive em comunidade, que a gente se expanda para esse lugar da comunidade e que a gente consiga pedir ajudas, né? Então, é isso. A gente é comunidade, a gente precisa viver em colaboração. E aí é o momento da gente se questionar, né? Isso. Quais redes você pode construir ou ser parte? Né? Quais redes podem me apoiar? Ah, eu estou num projeto, às vezes até, tipo, quem trabalha muito com consultoria, né? Eu, por exemplo, está num projeto, e aí é um projetão. Mas aí surgem outros, as pessoas querem fazer projetos com você, isso é maravilhoso. Mas quem é que aqui eu posso ou indicar para fazer o projeto, ou chamar para trabalhar comigo? Ok, eu vou ficar coordenando, revisando, mas eu vou trazer essa outra pessoa e, obviamente, pagar ela, né? E ela vai estar ali trabalhando junto comigo e eu vou conseguir também estar apoiando essa outra pessoa, né? Quem é que pode estar ali? Quem é essa rede, né? Ser multiplicador também. É sobre pedir ajuda e também ser esse corpo território multiplicador, né? Que vai estar ali. Então, isso é muito importante. Esse lugar, ele é muito importante do trabalho em rede de forma geral. E aí, depois de falar sobre isso, antes da gente, a gente vai voltar, a gente vai conversar muito. Eu vou saber o que vocês acharam. Mas aqui eu quero convidar vocês para vocês conversarem, tá? Estamos aqui em 4 pessoas. Eu vou botar vocês em sala de dois. É, a gente pode falar, já que se tá sem microfone, tu pode escrever no chatzinho com a pessoa. Pode ser? Tá tranquilo pra tu? Me diz aí, pra eu ver aqui. E tá, tem um aqui. É, e aí, me diz se tá ok. E aí eu vou botar vocês em umas salinhas para vocês conversarem um pouquinho e trazer um pouco. A ideia é o quê? A gente vai fazer essa partilha. Cada pessoa vai se apresentar rapidamente, nome, raízes, né? Irão definir, e aí existe, a gente falando de tempo, esse lugar na facilitação, que a gente divide sempre tudo em três, né? Em tudo não, mas tem essa coisa de divisão em três papéis, quando a gente vai ter qualquer partilha, qualquer coisa. Que é uma pessoa que vai coordenar o processo, outra pessoa que vai fazer a relatoria e outra pessoa que é o Cronos, que é esse deus do tempo, deusa do tempo, que vai trazer, vai cuidar ali do tempo para gente. Então, como a gente não vai precisar de relatoria nem de coordenação, a gente vai precisar só do Cronos agora. Então, cada pessoa vai se apresentar rapidamente e vai definir ali quem vai ficar com o timerzinho, cuidando do tempo, para que vocês consigam conversar de forma equilibrada. Porque às vezes uma pessoa fala mais do que a outra, e é importante que a gente cuide desse tempo, para que todo mundo consiga ter ali um momento mais equilibrado. Então, a dupla ela vai fazer 2 rodadas, tá?
Na primeira rodada, escolhe a pessoa que vai começar e ela vai comentar um problema que ainda ressoa de gestão de tempo, que você viu agora na explanação e que pode estar ressoando o seu aí. Tipo, ai, cara, como é que eu resolvo isso, né? Ou esse incômodo, ou essa coisa que quer trazer ali. E vai ter 5 minutos para poder falar, contextualizar, para aproveitar se apresentar aí também um pouco mais, para vocês fazerem um networkzinho. E a outra pessoa vai escutar. Mas se a pessoa que vai escutar, ela vai escutar com atenção, né? De forma generativa também, de uma forma mais profunda. Então, ao terminar a fala dessa pessoa, ela vai precisar trazer o que sentiu enquanto ela estava falando. Então, isso vai treinar, além de tudo, a nossa escuta. Qual é o meu nível de escuta que eu estou aqui? Então, eu vou trabalhar, vai falar o que sentiu quando ela estava falando, o que se destacou da fala dela para ela, o que tocou, ressoou nela também, e entrega um presente para ela. Que presente é esse, Pamela? Algum insight que tenha emergido. Aqui, esse presente não vai ser tipo, eu vou falar com você como você gerir seu tempo melhor do que tudo, e blá, blá. Mas é esse lugar desse insight. O que é que surgiu em mim? Porque eu vou estar escutando ela ativamente. Eu não vou estar esperando ela falar pensando o que eu estou querendo falar, tá? Isso é um exercício mesmo que a gente faz. Eu vou falar pensando o que é que ela tá, me conectar com ela e vou trazer o que surgiu ali que pode vir como insight, até quando eu mesmo estiver falando com ela. E aí eu vou ter 2 minutinhos para fazer isso. E aí chega a vez da outra pessoa. Isso eu vou mandar no WhatsApp, tá? No grupo para vocês ficarem lá, porque vai ficar mais fácil de todo mundo ver. E, e aí, a ideia agora é que vocês vão conversar um pouquinho. Então, vou fazer aqui as divisões e aí na volta a gente vai conversar. Um minutinho. Ficou alguma dúvida da dinâmica? Me falem. Vamos lá. Opa, eu fiquei na dúvida, que ao terminar a fala da outra pessoa, cada um traz o que sentiu enquanto ela falava. Isso é em grupo ainda, não quando voltar. Em grupo. Isso, Mari. Isso tudo vai ser em grupo. Quando Vai ser voltar, dupla, na verdade, né? dupla. Dupla. Tá. Exatamente. E... Mas deu para entender mais ou menos a dinâmica. Sim, sim, sim. Obrigada. Então, eu vou abrir aqui as salas e nos vemos daqui a 20 minutinhos. Eu vou botar lá no WhatsApp também. Então, só para a gente ver, 10h22, 22, 23, eu vou estar chamando vocês de volta, tá bom? Boa conversa. Aproveitem. Salas criadas. Deixa eu ver. E aí, todas as pessoas foram abduzidas. Abre Eu só vejo o e volta. microfoninho aqui. Tananana. Você consegue ver que a gente está falando, é isso? Eu consigo ver os microfonezinhos, aí eu consigo ver ele. Agora outra pessoa tá falando, não sei o quê. Hum, Aí eu só vi até o último segundo. Tananana, todo mundo que tá aqui falando. Tananana. E aí, Christian e Jetski também foram abduzidos no, no processo. Sí, eu estuve falando mais Jetsi, creo que acredito que es el nombre de ella o de él, no sé. Él solo escribió porque no podía falar, mas logramos generar una fala, una conversa bem interessante entre ela ou ele e eu. Ai, que legal. Fico super feliz. E que bom que deu certo. Eu fiquei pensando, mas jet ski eu sei que também é desenrolado. Christian também já ia pegar ali e ficar falando no chatzinho, iam falar, eu sabia que ia dar certo. Quando eu vi lá vocês falando, comentando, deu certo.
E aí, alguém quer compartilhar como é que foi, o que é que ressoou, alguma coisa dessa questão de gestão do tempo, sobre a explanação, sobre o que vocês trouxeram, como foi essa troca, o que é que fica aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Compartilhar um pouquinho. Esse é o tempo da gente compartilhar mesmo aqui em plenária, como é que é para você e talvez o que você, se quiser trazer alguma coisa para o grupo também, né? Um presente também aqui para todo mundo também sobre esse tema. Então, uma partilha mais livre, assim, também para a gente conversar. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, eu vou partir, Vai. vou iniciar. O que acontece? Eu sou, bom, primeiro, vocês já se dão conta, eu sou uma pessoa fora da caixa, como se fala, porque generalmente sou o único homem em vários grupos de mulheres, o único homem que fala certas coisas dentro do grupo de homens, por lo tanto, sou uma pessoa que não sou parte do promedio, em nenhum caso. Mas o que acontece? Em meu caso, eu sou uma pessoa que não gosta muito da planeação. Não gusta ser uma pessoa que tem todo certinho en el día, en la semana, en el mes. No soy de esas personas. Eu sou uma pessoa que sou muito de intuição. Sou uma pessoa que trabalho muitas organizações. Eu estava falando com Jesse que sou uma pessoa que sou membro ou coordino 25 organizações em diferentes partes do Chile e do mundo. Então, para mim, planejar não tem muito sentido porque muitas delas têm emergências. Então, me ligam por teléfono, me solicitam um documento, me solicitam uma entrevista, me solicitam uma proposta, uma ideia. Então, que faço? Eu tenho certas rotinas que são pequenininhas. Por quê? Porque eu sempre estou ligado às coisas que eu faço só quando eu vibro nas coisas que faço. Eu não me sinto obrigado, nem quero sentir-me obrigado em nenhuma coisa que eu faço. De fato, eu não trabalho por contrato em nenhuma empresa, em nenhuma instituição. Todas as coisas que eu faço são coisas que eu decidi fazer, que alguém me propôs, eu, eu pensei, eu imaginei e eu falei sempre, eu vou trabalhar com você, mas eu preciso ter a liberdade de mobilizar-me dependendo das situações. Eu não quero ter um horário de trabalho, eu não quero ter um objetivo que eu tenho que fazer tal coisa. Eu só trabalho e faço coisas que a mim me fazem sentir bem, que vibro nessas coisas e que eu permito fazer de acordo sem esse peso, sem essa carga que eu tenho que fazer tal coisa. Não. Mas sim tenho rotinas. Eu sou pessoa que quando acordo eu ordeno toda minha habitação, minha cama. Eu sou uma pessoa que faço uma oração. Sou uma pessoa que gosta de caminhar todos os dias, por uma caminhada consciente. Eu vou caminhando e vou vendo os vizinhos que estão no solo. Eu vou falando com eles, me comunico com todo o que está a meu redor. Eu moro aqui a 30 metros da praia. Para mim é muito importante ter o som das ondas de mar, toda essa conexão. Eu sempre, antes de ir a dormir, eu faço uma limpeza energética, faço um trabalho de auto-reiki. Eu trabalho muito o tema da conexão e la fala e a comunicação com outras espécies. Falo com minhas plantas, falo com minhas árvores, todo o tempo. Então, eu sou uma pessoa que vou vibrando e vou fazendo o planejamento no momento. Eu sou uma pessoa que vive o momento. Não sou uma pessoa, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu tenho claro o que estou fazendo agora e aproveito ao máximo essa possibilidade. Então, não sou uma pessoa que para outras pessoas, para minha família, meu filho, minha mãe, sou uma pessoa muito desorganizada, sou uma pessoa muito louca, mas eu gosto disso porque eu sinto que é a única forma que eu tenho de conectar-me realmente com o que eu preciso e não o que a gente quer que eu faça. Legal, Cristiano, trazendo um contraponto, né? Um outro olhar, assim, que é muito interessante para
a roda também, para a conversa, né? Que é esse outro olhar e que eu acho que traz também aí essa inspiração da conexão, né, com ciclos e se linka também nesse lugar, que é como é que eu estou conectada com a natureza, conectada com a natureza, o que é que ela está me falando nesse momento, né, também do meu agir, do que eu estou vinculado, né, do que eu estou vinculada, nesse lugar de o que é que está me dizendo aqui agora, né? É uma das coisas que também é isso, né? A intuição, eu acho que é uma coisa muito importante nessa rotina, nesse lugar também de o que é que eu estou vinculado nesse momento, o que é que eu preciso estar, o que é que eu preciso deixar. Eu acho que isso é um processo, é um navegar que é super importante, né? Independente se a pessoa é mais planejadinha de rotina ou não, essa intuição, ela é muito importante, ela tá na gente, né? E tá ressoando. Então, muito interessante. Obrigada pela partilha também. E aí, alguém mais quer trazer alguma coisinha que ressoou, ou que incomodou, que tá pensando, refletindo? É, eu e Mari, acho que a gente foi por um caminho que aparentemente Cristian já masterizou como é que resolve, como é que faz, né? Que é no sentido de que a gente sempre foi muito acostumada a trabalhar CLT, ali ter o dia inteiro para um trabalho, trabalhar aquelas horas específicas, e que agora a gente está no ritmo de trabalho e de vida em que a gente tem projetos diferentes, em que a gente está lidando com as, as reflexões de como gerir esses projetos diferentes e de qual tipo de energia a gente coloca nesses trabalhos para que a gente não fique tão fixada ali na agenda das 8 horas diárias que a gente era acostumada a fazer antes e abra mais espaço exatamente para essa intuição, para a gente entender em que momento a gente pode fazer o quê, de acordo com a nossa energia, de acordo com o que a gente está querendo fazer no momento. Então, a gente está tentando ir para esse caminho de fazer o que a gente quer, mas a gente ainda fica muito fechada, né? Não, eu tenho que fazer isso nesse momento, tenho que trabalhar o dia inteiro, eu não posso ter a sexta-feira livre. Então, a gente está tentando entender esse nova forma de gerir o tempo, que é um desafio da gente de desconstruir o que a gente sempre foi acostumado a fazer e entender qual é o formato novo que faz sentido para a gente. Acho que foi por aí, né, Mari? Exatamente. Foi até muito engraçado, porque a Clarice começou a compartilhar o problema dela e eu comecei a pensar, nossa, eu também. Olha, eu também sinto isso, comigo é assim também. Mas eu acho que a lição que ficou aqui, até da fala do Christian também, e do que eu conversei com a Clarice, e do que a Pan falou também no início, a gente se observar mesmo, né? E assim, ver como que tá a nossa energia, como que, eu tenho tão, né, a listinha de tarefa não para de crescer, né? Mas às vezes a gente não tá com energia para fazer aquilo naquele momento, né? Qual é o problema de deixar para depois, né? Se é possível deixar para depois, conseguir deixar para depois, não se sentir culpada por isso, né? Então, é um processo aí. E gostei muito das trocas, gostei muito do que a gente compartilhou até agora. Obrigada. Legal. Tem também uma coisa para comentar disso. Vou comentar e aí eu vou ler esse ponto de jet ski, que eu acho super interessante. Já está indo, também já pega um outro ponto. Que eu acho que essa coisa da energia é muito esse pensar que nós somos pessoas cíclicas, né? Então, todos nós, todas as pessoas, os seres humanos, somos pessoas cíclicas. E o que acontece a mulher, a gente tem essa questão da menstruação, né, ali que a gente sente de uma forma mais intensa isso, mas todos nós somos pessoas cíclicas. E existem momentos que não dá, né? Eu vejo quanto mulher, assim, a própria questão do exercício físico. Eu fico, não, eu vou fazer os exercícios físicos 4 vezes na semana, vai dar tudo certo. Aí chega uma semana que chega o período, né? Que chega o período menstrual, ali chega aquele processo que você não consegue, né? Até antes você consegue, mas depois não consegue. Então, tem uma série de coisas que a gente vai vendo no nosso corpo e no nosso dia a dia, que é isso, é essa energia, né? E é uma quebra mesmo, né? Eu queria só trazer isso também, que é uma quebra, né? Para mim, por exemplo, eu era muito assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. E já trabalhei como CLT, mas eu acho que a maioria da minha vida foi um trabalho mais flexível, então é um pouco diferente, mas tive vários momentos aí de trabalho CLT.
Mas eu precisei fazer uma quebra, do tipo, olha, isso daqui eu não vou fazer. E aí eu vou ficar no sofá comigo. Eu vou ficar ali comigo, porque a minha energia não tá para isso. Botava a mão, né, na respiração, na barriga, assim, sentindo a minha respiração. Era incômodo no início, era super incômodo no início. E aí depois eu fui ficando à vontade e tal. E como é importante a gente ver de uma forma diferente, mas é uma quebra, né? Do que a gente foi ensinado, do que foi trazido para a gente, das cobranças externas, né? Nesse processo como um todo, porque eu acho que isso também que Christian fala dessa questão dos horários é uma realidade, né? Surge umas urgências, surge questões ali que você precisa adaptar na hora. Às vezes tem informação, agora eu estou fazendo uma formação com o pessoal na Amazônia. E aí, às vezes, tem coisas que eles trazem ali, você dá toda a tarefa, atividade, legal. E aí surge uma barreira, né, para conseguir cumprir. E aí, eles estão esperando a resposta. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar a resposta talvez só para daqui a 2 dias, 3 dias? Tem coisa que a gente não consegue. Então, como a gente vai conseguindo manejar também isso e esse processo no decorrer, né? Como a gente vai tendo essa flexibilidade e ao mesmo tempo tem no ritmo, que ele é importante para que a gente consiga seguir e fazer o que precisa fazer, o que a gente quer colocar no mundo, e às vezes o que a gente precisa mesmo, né? Questão financeira, questão de necessidades também ali nossas, etc., que elas reverberam, né? E aí, lendo jet ski traz, né? Queria compartilhar algo que me ajuda nessa automação de tempo, mas que exige cuidado para não pesar conectar as redes, por exemplo. Faço parte de uma rádio de ativistas e trabalho numa ONG. Então, aproveito para fazer entrevistas com o pessoal que conheci através da ONG. E aí, não só crio conexões entre as redes, mas facilito meu próprio trabalho, sempre cuidando para não pesar ninguém nem forçar. Totalmente, Zetski. Eu acho que essas conexões, né? Isso é muito legal, assim, que tu traz, porque essa conexão de como eu vou trabalhar essa rede daqui e trazer esse lugar, né, de conexão entre todas as redes. É algo que eu busco fazer muito, inclusive, e para mim, já trazendo uma reflexão para mim surge sempre uma coisa, né? Porque eu trabalho com várias organizações e várias redes também. Então, tem coisas, por exemplo, que eu sei que é interessante para tal rede, mas eu fico, se eu for trazer aqui, será que é o espaço para eu conseguir trazer? Sabe? Mas aí é interessante para algumas pessoas ali, mas como é que está esse vínculo também com a organização que eu trabalho ou com uma rede específica? Sempre gera esse olhar assim de é muito interessante, mas até onde eu consigo trazer ou divulgar isso aqui, né? Por exemplo, o workshop sustentação, né? Um exemplo que eu faço aqui é um espaço bem intimista mesmo para mim e que a gente consegue trabalhar e trazer várias coisas, mas que eu vejo que tem muita gente que poderia se interessar também de estar aqui. E aí eu fico, cara, mas será que eu divulgo naquele grupo que eu trabalho com muito desenvolvimento de liderança, muito fortalecimento, né? A própria questão do Elos, né? Gente, que também é aquele grupo que tu tais. Cara, a galera poderia se interessar, mas será que dá para divulgar? E aí fica aquela coisa entre o organizacional e os outros espaços, né? Mas que é uma reflexão importante porque está todo mundo conectado. A realidade é essa, né? Então tá todo mundo extremamente conectado. E eu acho que uma certa carência também desse envolvimento, né? Mais fluido, que é muito importante, né? A gente bota tudo muito em caixinhas. E aí essa fluidez, ela fica nessa falta, seja na rotina, seja nessas conexões, né? Boa, jet ski. Vou, inclusive, compartilhar mais coisas lá. Eu tenho que botar, ou eu tenho que fazer uma lista de todos os meus grupos de WhatsApp que eu tô para botar, tá. Esse eu vou compartilhar aqui, vou ir e vou colocando. E aí, quando alguém falar alguma coisa, eu digo, opa, desculpa, só compartilhei. Fazer aquela coisa meio, opa. Porque eu sei que muita gente se interessa, né, também em muito do que a gente vai fazendo. E tem mais alguém que quer compartilhar também alguma coisa de automação, de que facilita, que usa na rotina, que pode também ser interessante para cá? Vocês acham, depois de a gente se escutar um pouquinho aqui, um pouco mais? Ou não? Se todo mundo.
Vai, Eu Cristian. quisiera compartilhar, desculpa, Pamela, eu quisiera compartilhar uma coisa que a mim me hace muita diferença, porque você falava, na emergência, muitas vezes acontecem coisas que uno desalinha muito. Situações muito bagunçadas da família ou de pessoa que não entende as coisas que uno faz. Em meu caso, todo o tempo, minha família não entende o que eu faço. Minha mãe, ela lo único que espera que em algum momento da vida me centre, me coloque corbata, não sei como se fala em português, Gravata. me coloque traje, ande com um maletim e vaya a um horário de 8 a 6 da tarde e nada mais. Ele todavia, eu tenho 55 anos e todavia espera que em algum momento eu faça isso. Mas não vai acontecer. Mas que quero falar aqui? Que uno sempre tem que ter uma caixa de emergência. Eu sempre falo disso, uma caixa de emergência. Com coisas que a você vai conectar de novo com você quando você se desalinha muito nessas discussões. Eu sempre falo, você tem que ter um videozinho que a você lo conecte com sua história, um áudio que a você lhe permita fluir, alinhar-se melhor, algum poema, algum escrito, algum livro, alguma coisa que conecte. E isso tem que ter guardado em um local dentro de seu celular ou dentro de sua habitação, dentro do seu quarto, para que quando você está nessa situação que você está a ponto de sair de sua vida, de sua alineação, se centre de novo e volte de novo a alinhar-se. ¿Por quê? Porque quando uno está nessa situação de emergência, uno se volve louco, uno não encontra nada, todo é ruim, todo é uma injustiça. ¿Por que me passa, por que acontece essas coisas mesmo? Por que uma tras outra? Estou em um buraco, agora se abriu outro buraco mais grande. E uno empieza a, a adolecer, a flagelar a uno mismo e o que uno precisa é outra coisa. Então, essa caixa de emergência é muito boa ter em algum momento, preparar para ligar com ela quando uno precisa. Boa, Christian, boa. Uma coisa, inclusive, que eu faço é no Telegram. Eu boto um dos grupos que eu tenho, ele se chama Wake Up. Então, essa coisa do despertar. E aí, essa caixa de emergência, né? Eu gostei muito dessa palavra, caixa de emergência também, que é isso, tudo que eu vou recebendo de bom, de positivo sobre mim, de tudo, coisas, poemas, todas as coisas que você falou, eu vou botando lá. E ajuda muito, muito, muito. Como vai, tipo, despertando a gente. Às vezes é no trabalho, né? A gente acha que não é capaz, ou tá meio com a energia baixa também. Você vai lá e lê, cara, esse impacto que eu fiz aqui, olha isso que essa pessoa falou. E a gente não, a gente tem essa dificuldade de se enxergar também, né? A gente tem uma dificuldade de se enxergar como a gente é, ou outras vezes enxerga coisas que a gente não consegue enxergar. Então, como é legal ter isso também, né? E eu gostei da coisa da música, do áudio também, de botar umas musiquinhas, umas coisas assim que trazem essa conexão maior com a gente, né? Muito, muito, muito bom. E, bem, gente, eu vou seguindo para os finalmente voltar a compartilhar a tela com vocês. É, mas antes a gente fazer o momento final, eu quero perguntar uma coisa para vocês antes. Eu, quando estou compartilhando a tela, vou para esse outro lugar também. Que é, eu quero que cada uma das pessoas compartilhe aqui um compromisso de você com você mesmo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Um compromisso de você com você mesmo para melhorar a tua vida, melhorar a tua gestão de tempo, a sua conexão consigo, né? Que está tudo extremamente conectado. Queria escutar um compromissozinho de cada pessoa. Eu vou começar por mim, tá? Que eu sempre trago também na apresentação lá no início, o nosso check-in. Acabei falando depois também. Mas eu acho que para mim um compromisso hoje seria priorizar o exercício físico, porque eu despriorizo muito. Essa coisa até que a Cristina falou, ó, qualquer tá lá minha rotina, minha caminhada é certinha todos os dias, né? Uma caminhada consciente, então cada um escolhe o que aquilo faz sentido, né? Clarice eu sei que corre, tem a corrida dela ali, ó, certinha, só vou acompanhando.
Tem a coisa da dança, né? Eu e Mário, a gente se conecta. Jet ski, conta aí pra gente também o que é que tu faz aí pra movimentar o corpo, esse corpo território nosso. E, e eu acho que muitas vezes eu boto exercício, tipo, é muito negociável, sabe? Eu acho que esse exercício aí é um compromisso meu comigo mesmo, aqui com vocês, que é que ele seja inegociável mesmo, seja uma prioridade ali que eu preciso ter, né? Que seja logo no iniciozinho da manhã para a gente conseguir já estar em paz e não ser engolido muito pelas outras coisas da vida quando acabam vindo, né? Chegando. Isso é o meu. Agora eu vou chamando vocês de novo pela ordem que tá aparecendo aqui para mim, ou pela mesma que a gente começou. Mari, conta aí, um compromisso teu. Um só ficou difícil agora. Eu ia falar exercício, mas você já falou. Eu ia falar dança, você já falou. Mas uma coisa que tá recente, assim, é o meu compromisso com a minha alimentação. Então, eu tenho percebido, assim, que é isso, a prioridade é exercício, trabalho, e aí, se der tempo, eu como bem. Se não der tempo, ai, hoje eu vou comer só uma tapioca mesmo, sabe? Eu tava assim, há algumas semanas atrás. E aí, acho que de um mês pra cá eu tenho melhorado. Então, esse compromisso com a minha alimentação. Então, o caminho que eu encontrei foi no domingo já deixar as coisas meio preparadas para eu me alimentar melhor durante a semana. É isso. Perfeita, gostei. Tô nesse processo também, viu? Semana passada eu me baguncei inteira com a alimentação. Você não está só, infelizmente. Mas essa semana eu tô conseguindo regular um pouquinho. Vai, Christian. Eu acredito que eu, como falei, eu tenho rotinas, tenho pelo menos quatro, cinco coisas que faço todos os dias, mas eu agregaria a essa rotina. Há uma coisa que eu não faço todo o tempo, que eu gostaria de fazer todo o tempo, mas não faço, que é uma conexão de uma meditação induziva, que eu falo, que é uma meditação de ressonância. Então, isso não faço todo o tempo. Eu sei que me faz muito bem e por diversas situações não faço. Eu acredito que tenho que fazer, porque eu preciso. Así que me comprometo a fazer essa ressonância de meditação induzida todos os dias. Boa. Vou botar na minha lista, porque eu tenho tô querendo voltar a fazer meditação diariamente e não tô conseguindo. Vou ver aí onde é que eu encaixo no ritualzinho. Clarice, tô te escutando. Oi. Não. Peraí. Tá. Ah, agora eu te escutei. Agora foi, né? Foi. Meu fone acabou a bateria, eu acho. Eu acho que alguns meses atrás eu estava com a rotina muito fixa e botando muita energia durante a semana para trabalho. Então eu estava ficando muito cansada. E nos últimos meses eu tenho tentado trabalhar bastante, mas com mais foco, sem procrastinar tanto. Então acho que o meu compromisso seria é, trazer o que tu falou de um ritual mais prazeroso para as coisas que eu estou fazendo, para que ele fique mais leve durante a semana. Então, pensar em coisas que eu posso incluir para ficar mais gostoso. Tipo, essa semana, antes de ir pra academia, comecei a botar uma música besta, assim, Taylor Swift, para poder me empolgar e já sentir que eu fiquei com outra energia, sabe? Então, umas besteiras que podem ir deixando minha rotina mais prazerosa de alguma forma, organizar aqui minha mesa, botar as coisas que eu gosto na minha mesa. Que tu falou do incenso, de colocar, tipo, uma vela aqui, que eu gosto de vela. De fazer mais pausa ali, de um minuto, coisa básica que eu possa só me reconectar, que aí eu posso escutar aí alguma coisa que eu gosto, um áudio que eu gosto. Então, pensar em como é que eu posso deixar minha rotina mais prazerosa, meu dia a dia mais prazeroso. Acho que é isso. Boa, boa, Clarice. E já vou. Tô aproveitando, vocês vão falando, eu vou aproveitando para mim também. Eu já tô pensando que eu fico muito animada quando eu boto Anitta. Eu sou de Anitta, gente, eu sou do funk. Aí, quando eu boto Anitta, pra escutar, pra fazer minha academia, tem que ter. Quando eu boto, eu já fico naquela energia, eu vou e volto outra pessoa. Então, talvez isso, linkando com o exercício físico, me dê esse startzinho aí. Só botar e já começar a me arrumar. Aí já dá aquele start.
Jet ski. Vamos lá, aqui. Adiantar os compromissos, no sentido de realizar a minha parte em projetos e afins, seja mandar uma mensagem, planejar algo, porque tendo a conseguir fazer rápido, então procrastino, sei como é isso. Ou tenho certa vergonha em mandar mensagens específicas, principalmente de cobrar algo como um retorno sobre um evento, etc. Nossa, super, super, gente, que super bom esse compromisso também. E eu acho que é quase uma quebra, né? Dá aquela travadinha assim do tipo, será que eu tô me sentindo confortável para enviar isso e tal, mas só aquele enviar e foi, né? E jogar no mundo também. Eu acho que faz esse lugar também do jogar no mundo, né? Seja uma mensagem, seja algo, mas é legal. E é legal quando a gente faz esse processo, assim, tipo, eu tenho essa coisa, quando eu falei, eu realmente tenho isso também, de fazer a coisa rápido demais, e aí eu posso deixar, tender a deixar. E aí o que eu faço geralmente é pegar na minha agenda, então eu uso a agenda de papel, essa daqui, bem mística, mandala lunar e aí eu já coloco, né, no meu planejamento da semana, eu já coloco lá escrito, tipo, olha, vou fazer isso daqui tal dia. Então eu não deixo só para depois, mas eu vou deixando exatamente o dia que é para fazer. Quando eu sei que eu tenho que fazer algo, eu já pego na agenda, já vejo ali e já coloco. Para eu não, ela tá lá, saiu da minha cabeça. E para mim funciona mais a de papel, né? Para algumas pessoas é melhor o digital. Para mim eu preciso ter esse contato com o papel até para isso. Eu posso estar em qualquer canto, tem uma consulta no médico, fica a gente perguntando tua agenda para marcar isso, aquilo, outro. Calma, quando eu chegar em casa, eu vejo certinho e a gente marca. Porque isso também dá essas divisões de trabalho e a gente consegue também estar mais presente em outros momentos, em outros lugares também. E antes da gente ir embora, faltam 10 minutinhos aí para eu deixar vocês aproveitarem o sábado também. Queria trazer, chamar a Clarice também, se ela quiser falar alguma coisinha, um convitezinho, para vocês para a Mangue Lab. A Mangue Lab, ela é uma comunidade maravilhosa que veio de um sonho muito antigo, meu de construir uma comunidade, de Clarice também, que está aqui conosco, construir também uma comunidade, né? Cada uma vindo de um ressoar, assim, de lugares diferentes, né? A gente é de Recife, mas as duas também muito de andada pelo mundo, e nesse processo eu acho que as duas, né, a gente foi tendo a gente tem essa coisa de agregar, eu acho em comum, assim, pelo que eu vejo, né, Clarice? Tipo, a gente tem essa coisa de agregar, de fortalecer, de colaborar, de querer que todo mundo caminhe junto também e se fortaleça nessa caminhada. E falando de mim, eu acho que até porque é importante para mim mesmo, né? Esse espaço, Workshop Sustentação, ele vem disso, né? Ele surgiu, como é que surge isso daqui? Surge de uma necessidade minha de eu me sentir mais conectada com outras pessoas também, a gente conseguir compartilhar esse espaço junto. E aí ele foi se desenvolvendo, e essa comunidade, ela tem esse objetivo também, né? A gente vai estar ali se fortalecendo e nos fortalecendo juntos. Então, se construir uma carreira, né? O objetivo que a gente consiga construir uma carreira de impacto que te faça feliz. Eu achei isso muito interessante, foi algo muito específico que a gente trouxe as duas, né? Depois de a gente passar por vários espaços que podem levar nossa energia e que podem não ser saudáveis, né? Como é que a gente começa a construir essa saúde, né? Nesse mundo que ele está muito adoecido e que adoece a gente também, mas como é que a gente pode estar se fortalecendo para realmente construir uma carreira que faça a gente feliz e com essa força da comunidade. E é uma comunidade que ela é, vai chegar ali no dia 1/4, a gente vai abrindo essas super portas. Dia 1 de abril, a gente tá com uma lista de espera. E, e ela surge dessa ideia mesmo de a pessoa que quer crescer, se reposicionar no mercado de impacto socioambiental, com apoio, troca e desenvolvimento colaborativo. E ela vai funcionar de algumas formas. A gente vai ter alguns encontros ao vivo, quinzenais. Então, a gente vai ter uma entrevista por mês com um especialista em alguma área socioambiental, especialistas de referência, a gente vai ter, além disso, também um encontro por mês de network com mentoria coletiva. Tudo formado nessa ideia que vocês também já estão acostumados, né? Quem já está aqui, que está chegando, de,
de ter esses ambientes que a gente consiga se sentir seguro, que a gente consiga se ser prazeroso também esse momento da gente junto. E a gente iniciar essa manhã, esse olhar, esse lugar com que seja prazeroso. Já já a gente vai contar mais coisinhas e spoilers para vocês, né? Ali no dia 1. Não sei se Clarice quer trazer algum spoiler agora também, pode trazer. E ela vai ser essa plataforma realmente de network com os membros da comunidade, com trilhas práticas para a gente entrar, crescer, se reposicionar. Então, as trilhas elas vão estar muito com setores também, né? Vai ter que a galera do terceiro setor, vai ter focado na parte corporativa, de empresas, vai ter a socioambiental, no sentido de gestão da biodiversidade, né? Vai ter carreira pública. Então, tem vários setores de empreendedorismo, a gente vai conseguir navegar um pouco nisso também, nessas trilhas, com vários materiais que vão dar apoio. Clarice, faz seu convite aí também para o pessoal. Eita, fiquei tensa. Eu acho que é isso que Pamela apresentou da comunidade. Então, é um sonho das duas que a gente está concretizando agora. Então, é um projeto novo que a gente está montando. Exatamente para trazer esse espaço seguro para as pessoas se conectarem, que eu acho que a gente está muito distante, não está colaborativo. Os ambientes, muitas vezes, eles não são saudáveis, como a Pamela falou. Então, a gente queria que as pessoas conseguissem se conectar, conseguissem conhecer umas às outras, se indicassem, se ajudassem para crescer profissionalmente e também conseguir aumentar o impacto que cada um está gerando. Então, esse é o nosso objetivo. E, como ela falou, a gente vai abrir no dia 1 de abril, então estão todos convidadíssimos para fazer parte e trocar com a gente lá, trocar com as outras pessoas. Eu acho que vai ser muito legal, um negócio que a gente está sonhando há muito tempo, então estamos muito felizes de fazer isso acontecer agora. E aí, vocês podem. Tava pensando aqui que eu não tô com o link. Mas vocês podem ver o nosso Instagram, lá, o Manglab Underline. E aí lá também vai ter os links, vai ter tudo. E são super, todas as pessoas que estão aqui super convidadas a conhecer esse espaço também, que vai ser ali aberto, as portas super abertas no dia 1 de abril. Estamos super felizes, super animados de botar nosso fruto no mundo. Tá aí, a lista de espera tá grande, e porque a gente tem essa lista de espera, porque os 50 primeiros a gente vai fazer um preço super especial. Então, não percam, porque a gente já tá com certeza mais de 50 na nossa lista. Então, não percam, atenção. Vai abrir no dia 1 do 4 de meio-dia. Tem um grupo do WhatsApp também, que a gente está divulgando ali no formuláriozinho da lista de espera, que vocês podem entrar para ficar mais conectados. Realmente recomendo, já estamos com os nossos nomes de entrevistados e de entrevistadas. Tá muito legal. Muito, muito, muito legal. E é isso. Não vou dar mais spoilers, não vou dar mais spoilers. Vamos embora lá. Agradecer. E fazer o nosso verso final, né? Que é pra gente fazer esse fechamento desse nosso dia, assim. E aí eu vou falar o verso e depois eu agradeço vocês. Vamos conectar com ele. Vou pedir que quem puder aí coloque o pezinho no chão, sinta o chão. Dê uma respirada aqui da gente em conjunto. Inspira, expira. No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. No canteiro, uma violeta. E sobre ela, o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. Vou ler mais uma vez. No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. No canteiro, uma violeta, e sobre ela o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. No Mistério do Sem Fim, Cecília Meirelles. E eu escolhi esse poema pensando no quanto ele mostra o ciclo.
e mostra, né, como uma espiral, a gente pensar numa espiral, o que começa aqui, o que a gente vai indo, a gente está sempre espelhando algum outro ponto da espiral, né? E isso vai criando esse círculo, vai criando esse movimento, né? As águas, quando a gente vê elas se movendo também, a gente tem também esse movimento e esse ciclo quando a gente está naquele redemoinho ali da água, do mar, do rio, da cachoeira, né? E essa é a conexão. O tempo, ele não é linear. Ele não é 24 horas, ele não é o que começa aqui, né, quando eu nasci e quando eu morri, né? Ele não é essa linearidade. Ele às vezes às vezes ele é uma espiral, às vezes eles são ondas. Então, na nossa vida a gente está sempre passando por ciclos, a gente está sempre espelhando algum outro momento da nossa vida também nesse processo. E a gente está sempre sendo espelhado também quando a gente se relaciona com outras pessoas, quando a gente se relaciona com esse mundo, que ele é tão complexo e que a gente entende bem pouquinho, né? A gente tá aqui, a gente entende bem pouquinho dele, se a gente for ver todo o contexto e na linha histórica que a gente está, né? No tempo, que é pequenininho, e todo o processo de tempo que o mundo já passou e que ainda vai passar. Então, é um sentimento de que a gente é pequenininho e ao mesmo tempo a gente é grande, porque a gente consegue ter um poder transformador e criador mesmo de muita coisa, né? A gente vai escolhendo o que vai criar, se vão ser coisas que vão nutrir o mundo e nos nutrir, ou se vão ser coisas que vão adoecer a gente ou adoecer o mundo. E tá tudo muito conectado, então a partir do momento que eu escolho uma gestão de tempo, uma rotina, uma vida que me nutre e que nutre esse mundo, eu estou indo para um caminho saudável para mim, né? E não me afogando num contexto social que é um sistema criado numa sociedade, e que é uma ilusão no sentido mais amplo, mas que a gente precisa viver para a gente conseguir ter também esse lugar, né, do dia e da noite, né, dessas 24 horas do ano, são coisas que são importantes para dar esse ritmo para a gente e a gente conseguir também estar nesse processo interno e externo nesse planeta que a gente está, né? Então, é esse equilíbrio que eu convido vocês aqui e que a gente se convida aqui um pouquinho. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Cada um de vocês, cada uma de vocês aqui também. Jet ski no chatzinho, eu tô te vendo. E, e é isso, gente. Nos vemos na próxima, no Equinócio de Primavera, aqui, em vários outros espaços, né? Mangue Lab tá aí, outros lugares também que a gente pode se encontrar, é sempre aberta a conversas e trocas e co-construções. Obrigada a todas e a todos. Vamos fazer um sábado muito legal e bonito pra gente. Aproveitem Vai aí. fazer uma fotinho, Pan? Ai, a fotinha, Mari! Eu Quase acho que que o eu último a gente esqueço. esqueceu, se eu não me engano. A gente esqueceu, ficou falando tanto, pessoal, sobrecarga. É, A gente terminou, eu lembro, o Rani no carro, tudo. Vamos fazer a fotinha, então todo mundo aí. A gente fazendo nossa fotinha. Jet ski, bota um coraçãozinho aí pra gente te ver também. Ai, tô te vendo! Feliz! E aí, um, dois, três e vai. Foi! Ai, que foto linda! Amei! obrigada, Pan. Foi muito bom. Muito Beijo. bom. Obrigada, prazer conhecer todos vocês. Prazer Obrigada por também. tanto, foi um prazer também, pessoal. Ai, um Até prazer breve. enorme. Um abraço Beijo! para você. Tchau, tchau. Até Tchau. breve! Tchau. Tchau, obrigada.